Fala aí galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje inaugurando um novo quadro no canal, De Onde Vem? E o tema inaugural do quadro é De Onde Vem o Café? O café é originário das terras altas da Etiópia. Algumas fontes indicam que o nome café é originário de Cafa, o qual seria o local mais específico de origem da planta. Lendas. Uma lenda conta que um pastor chamado Caldi, whatever, notou que seus carneiros ficavam mais espertos e dispostos após comer um certo fruto. Ele resolveu experimentar o fruto e, obtendo o mesmo efeito que os carneiros, então decidiu levar o fruto a um monge da região, que começou a utilizar uma fusão destes frutos para resistir ao sono enquanto orava. O local de origem dessa lenda, ou onde haveria acontecido isso, não é descrito ou citado em nenhuma dos locais onde eu retirei a pesquisa. Pesquisas indicam que tribos africanas que já conheciam o café há muito tempo moíam o grão e faziam uma pasta, que era utilizada para alimentar animais e fortalecer e energizar os guerreiros. Seu cultivo estendeu-se principalmente na Arábia, provavelmente introduzido por prisioneiros de guerra, onde acabou se popularizando. O Iêmen também foi um grande centro de cultivo, de onde o café se espalhou pelo resto do mundo árabe. O café só chegou na Europa no século XIV e era chamado de vinho da Arábia, pois os árabes o chamavam de kahwa, nome bastante difícil de se pronunciar, portanto aparecerá na tela, que em sua língua significa vinho. Por volta de 1570, o café chegou em Veneza, na Itália, mas era considerada uma bebida dos hereges e era proibida aos cristãos. Só acabou sendo liberada após o Papa Clemente VIII provar a bebida. A primeira loja de café na Europa Ocidental somente foi inaugurada em 1652 na Inglaterra. E em 1672 foi a vez da França inaugurar sua primeira casa de café. E foi na França, mais precisamente durante o reinado de Luís XIV, que foi pela primeira vez adicionado açúcar ao café. O café em terras brasileiras. Em 1727, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta lançou-se numa missão para conseguir mudas de café a mando do governador da província do Grão-Pará. Para isso, viajou à Guiana Francesa, conseguindo mudas que foram trazidas de forma clandestina ao Brasil. As primeiras plantações foram feitas nas regiões norte e nordeste, mas os climas locais não eram adequados ao cultivo. Então, entre 1800 e 1850, tentaram o cultivo em outras regiões, no caso a região sudeste, nas províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, locais onde o sucesso foi enorme, e assim passou a expandir-se de tal forma que tornou-se a mais importante fonte de receita do Brasil por várias décadas após 1850. A economia cafeeira. São Paulo, durante a primeira metade do século XX, houve um grande sucesso na lavoura cafeeira, fazendo com que o estado se tornasse um dos mais ricos do país, fazendo com que alguns grandes fazendeiros de café indicassem ou se tornassem presidentes do Brasil, o que ficou conhecido como política do café com leite, devido ao revezamento entre paulistas e mineiros no governo do país, pois cada um representava respectivamente o café e o leite. Até que se enfraqueceram politicamente com a Revolução de 1930. O processo. O café era seco no terreiro das fazendas e então escoado até estações de trem, de onde eram armazenados em sacas nos armazéns das ferroviárias e então era levado pelas vias ferroviárias até o Porto de Santos. A escravidão. O tráfico de escravos era uma atividade econômica muito lucrativa no Brasil e movimentava muito dinheiro. Com a sua proibição, o capital antes aplicado para o mercado escravista foi deslocado para outras atividades, ocorrendo assim um incremento nas indústrias, nas ferroviárias e outros. O café, juntamente com o fim do tráfico negreiro, proporcionou o início da modernização brasileira. Devido ao fim do tráfico de escravos africanos, iniciou-se uma espécie de tráfico interprovincial. As decadentes fazendas de cana-de-açúcar ampliaram a venda de escravos para as lavouras do Centro-Sul, que transformaram-se na principal região escravista do Brasil. Junto com isso, iniciaram uma política de atração de imigrantes europeus para suas lavouras,
mas a mão de obra imigrante só ganhou força a partir da década de 1880, quando os fazendeiros praticamente não conseguiam manter os escravos em suas fazendas devido à campanha abolicionista. A valorização do café. Para que o produto fosse valorizado, foi adotado um método de financiamento externo para estocar o café em armazéns a fim de diminuir a oferta externa. Outro fator para a retenção de estoques era a crença de que após uma safra boa viria uma ruim, na qual o café estocado seria vendido. A partir de 1920, a valorização do café se tornou permanente, aumentando muito o volume estocado, fazendo os preços se elevarem e atraindo assim novos países produtores ao mercado e fazendo concorrência com o Brasil. Com a crise de 1929, a partir do governo de Getúlio Vargas, todos os estoques de café tiveram que ser queimados para os preços subirem. A escolha foi feita de modo a manter o café como um produto destinado às elites, ou seja, o governo preferiu queimar o café a vendê-lo por um preço mais baixo, que o tornaria acessível a qualquer cidadão da época. Foram queimados de 1931 a 1943 72 milhões de sacas de café, equivalente a 4 safras boas. A partir de 1944, a oferta de café passou a ser regulada por convênios entre países produtores. O café atualmente no Brasil. Atualmente, o Brasil consome por ano cerca de 20 milhões de sacas de café, cerca de 173 bilhões de xícaras. Apesar de ser o principal exportador do grão, o volume de café torrado e moído exportado diminui a cada ano devido ao surgimento dos cafés blends, que misturam cafés de várias procedências. Os estabelecimentos comerciais na Europa consolidaram o uso da bebida do café. Diversas casas de café ficaram mundialmente conhecidas, como o Café Nicola, em Lisboa, onde se encontravam políticos e escritores. A invenção da cafeteira no final do século XVIII por parte do conde de Humford deu um grande impulso à proliferação da bebida, ajudada ainda por uma outra cafeteira de 1802, esta da autoria do francês Descroisles, não sei pronunciar isso, onde 2 recipientes eram separados por um filtro. Em 1822, outra invenção surge na França, a máquina de café expresso. Embora fosse apenas um protótipo, então foi na Itália, em 1905, comercializada a primeira máquina de café expresso funcional. Essa não era apenas um protótipo, então. No mesmo ano em que foi inventado o processo de descafeinar o café. Bem, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo. E vai ficando por aqui. Até mais.